O recado que eu vou dar hoje, olha que eu pensei muito antes de gravar este vídeo, mas o recado que eu vou dar hoje é para você, membro do gado acrítico, subserviente ao presidente da República e que, numa ignorância incomparável, sacraliza a imagem desse idiota como se fosse um deus. Um governo que, na educação, persegue intelectuais, que tenta impor a sua agenda de retidão padronizadora de costumes e valores morais, segregando visões diferentes em comparação à agenda do governo que está em vigor. Uma política de educação que menospreza o livre pensamento, que persegue professores, tirando a liberdade de cátedra desses profissionais, com projetos como Escola Sem Partido, que visa emburrecer os nossos jovens para que os mesmos sigam um pensamento padrão, em consonância com os interesses das lideranças pentecostais e neopentecostais do nosso país e, em menor teor, lideranças reacionárias do catolicismo tradicional. Eles sabem que os professores, em especial de ciências humanas, que defendem a liberdade de expressão, o senso crítico apurado, dotando o jovem de espírito questionador para entender que a sociedade é plural e que existem várias vertentes e formas de pensamento. Mas ter liberdade de pensamento fere a doutrinação implementada pelas igrejas que querem, através dos seus dogmas, absolutizar as suas verdades de maneira opressora em cima da nossa juventude. E como os professores, em especial de humanas, mas até mesmo de outras áreas, que defendem a capacidade crítica e analítica dos alunos, esses professores que defendem que o aluno tenha autonomia de pensamento, eles são uma pedra no sapato dessas lideranças religiosas, desses pseudo-líderes da fé. E o governo Bolsonaro é linha auxiliar para perseguir o pensamento livre. E daí, projetos ridículos como Escola Sem Partido, que vem com uma justificativa débil de que os professores doutrinam os alunos. Não. Os professores apresentam vertentes e estimulam os alunos a escolherem a vertente que melhor se encaixa à sua visão de mundo. E claro, os professores, dentro daquilo que a Constituição lhes assegura, claro, tem o seu posicionamento político e ideológico. E se os alunos, fora da sala de aula, procuram esses professores, né, se eles procuram esses professores para tentar entender como que é a vida política e ideológica desses mestres, os professores não têm nada a fazer senão apresentar, né, as suas ideologias. Mas vejam, com raríssimas exceções, porque eu gosto de me pautar pela regra, mas com raríssimas exceções, certo? Você não vai encontrar doutrinação de professores em sala de aula. Eu, por exemplo, apresento todas as vertentes. E se o aluno me pergunta qual que o senhor professor segue, eu sigo essa. Eu tenho o direito de falar. Isso não é doutrinação. Eu não estou dogmatizando os alunos a seguir a minha ideologia. Não, eu apenas digo qual que eu sigo. Mas na qualidade de professor, eu deixo bem claro que eles têm que ter autonomia para escolher aquela vertente que eles entendem encaixar melhor, após uma leitura histórica, na visão do processo político, econômico, social, cultural e etc., que eles experimentam.
Então é um governo que oprime profissionais da educação e que acaba criando uma narrativa distorcida, onde os verdadeiros doutrinadores são os pseudos líderes religiosos. Eles são os verdadeiros doutrinadores. Porque eles querem amarrar, escravizar esses jovens numa redoma onde uma única verdade deve ser seguida. Isso é doutrinar. Enquanto que, com raríssimas exceções, não estou dizendo que não exista professores que são panfletários, que fazem proselitismo político em sala de aula, e esses professores têm que ser denunciados, certo? Tem que passar por processo administrativo, por sindicância, porque isso é desonestidade intelectual, querer cooptar alunos para a luta política dentro da sala de aula, porque fora é extremamente legítimo, certo? Mas, com raríssimas exceções, o professor, ele apresenta vários caminhos, várias vertentes, para que o aluno escolha aquela que de melhor o facilita para a compreensão do processo ou da conjuntura que ele está estudando. Isso eu falo enquanto professor de história, até porque a retórica pode ser outra por parte de um professor de filosofia, de sociologia, de geografia, de língua portuguesa, literatura e etc. E perseguindo também os professores de biologia que ensinam evolucionismo, porque eles querem enfiar o criacionismo goela abaixo. Não que eu seja contra o criacionismo. Eu acho que tem que ser estudado o criacionismo também. E o aluno, na seara pessoal, ele pode ser um criacionista, mas ele tem que entender que a leitura científica tem valor imensurável. E que sim, o evolucionismo ele tem validade acadêmica. Então esse anti-intelectualismo que persegue professores em universidades vai ter, por consequência, a formação de uma sociedade ignorante, padronizada e acrítica, para seguir não só o determinismo conservador, mas também a agenda econômica liberal. Porque um vem casado com o outro. Certo? Um governo que faz uma gestão de saúde horrorosa. Uma gestão em que nós estamos vendo aí hospitais sem insumos básicos, repasses do SUS não estão sendo efetuados, pessoas estão morrendo nas emergências dos hospitais, UTIs sem estrutura nos hospitais federais, repasses que não são efetuados para a esfera estadual e municipal dentro da pasta de saúde, um SUS inoperante, inapetente deste presidente vagabundo. E tem gente que passa pano para um idiota desse. Uma política de cultura singular, reta, que despreza a liberdade de pensamento e o desenvolvimento crítico das pessoas, com uma visão moralista, tacanha, retrógrada. Um governo que faz muito mal ao meio ambiente, que está cagando para a postura. E é contra isso que nós temos que lutar.